Então, dando sequência aos nossos estudos, finalmente vamos entrar agora aí no estudo aprofundado de cada um dos 12 arquétipos. E o primeiro arquétipo que a gente vai falar hoje é o arquétipo do inocente. Tenho certeza que em algum nível, né, todos nós nos identificamos com esse arquétipo de alguma forma. Mas antes de falar do arquétipo, primeiro quero que você concentre nessa imagem. Olha para a imagem que aparece aqui no vídeo. O que te chama a atenção nessa imagem? O que traz essa imagem para você? Reflita aí um pouquinho. Ok? Eu vou colocar agora aqui para você assistir, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, um trecho do vídeo do Senhor dos Anéis, né, onde vai mostrar um pouco do mundo dos hobbits e que representa, né, de forma muito clara, né, esse estágio da jornada. 22º dia de setembro do ano de 1400, pela contagem do condado. Bolsão, Rua do Bolsinho, Vila dos Hobbits, Quarto Oeste, Condado, Terra-média. A terceira era deste mundo. A Sociedade do Anel. Lá e de volta outra vez. Um conto dos Hobbits, por Bilbo Bolseiro. E agora, por onde começar? Ah, sim. A respeito de hobbits. Vamos logo. Os hobbits têm vivido e plantado nas 4 quadras do condado há muitas centenas de anos, muito satisfeitos em ignorar e serem ignorados pelo mundo das pessoas grandes. Como a Terra-média é, afinal, cheia de criaturas estranhas além da conta, os hobbits parecem ser de pouca importância, não sendo conhecidos como grandes guerreiros ou considerados como muito sábios. Frodo, tem alguém na porta? Na verdade, há até quem diga que a única paixão verdadeira dos hobbits é a comida. Uma observação um tanto injusta, pois também desenvolvemos um forte interesse no preparo de cervejas e em fumar erva de fumo. Mas onde nosso coração realmente está é na paz, na tranquilidade e na terra bem cultivada, pois todos os hobbits compartilham do amor pelas coisas que crescem. E sim, sem dúvida que para os outros nosso jeito parece estranho. Mas hoje, mais do que nunca, sei realmente que celebrar uma vida simples não é nada ruim. Feliz aniversário, Bilbo Bolseiro. Frodo, a porta! Mas onde está aquele rapaz? Então, pela imagem que você acabou de ver e refletir sobre ela, né, pelo vídeo que você acabou de assistir, você percebeu algumas coisas incomuns nessas representações, né? Aqui a gente está falando mais especificamente, né, mais do que do arquétipo, a gente está falando de uma imagem arquetípica, né? A imagem arquetípica, ela nunca acessa diretamente o arquétipo. O arquétipo, na verdade, ele não tem uma forma definida, né? Mas ela é uma porta, né? Ela remete ao arquétipo, né? Mas o arquétipo ele se manifesta para cada um de uma forma muito única no inconsciente, né? E se a gente está falando do arquétipo do inocente, a gente está falando principalmente de zona de conforto. Quando a gente fala de zona de conforto, né, percebe bem essa imagem, né? Está falando daquele lugar quentinho, daquele lugar prazeroso, né? Tá bom assim, né? Por que eu vou mexer, já que tem prazer, tem um conforto ali, né? E você vê que o Senhor dos Anéis começa retratando esse mundo dos hobbits, e é ali que a gente consegue retratar de forma muito clara algumas características
que estão presentes especificamente nesse arquétipo. Primeiro é esse lugar dessa zona de conforto. Percebe que as casas dos hobbits, elas são como se fossem no útero na terra, elas são redondas, elas estão dentro da terra, né? Então sempre, não só nessas cenas, tem outras cenas que tem sempre um bolo quentinho, um chá saindo do forno, os velhinhos lá fumando cachimbo, as crianças correndo, tudo funcionando muito bem, né? E é confortável, né? E tem uma parte do filme que eles falam que nunca nenhum hobbit rompeu os limites do condado. Os hobbits nunca saíram daquele local. E a vida está muito boa assim, né? E tanto que na sequência disso, né, em algum momento, o Gandalf, o mago, ele vai bater a porta do hobbit. E aí ele vai ser chamado para romper os limites do condado. E aí que vai entrar, na verdade, no próximo estágio que nós vamos estudar na sequência aqui, que é o arquétipo do órfão, né? Eles casam bastante, porque um já está chamando pelo outro. Porque o estágio de inocência, ele sempre vai ser provocado. Essa zona de conforto, em algum momento, ela é provocada. Muitas vezes através do chamado, que é um outro elemento que nós estudamos aqui nesse ciclo da jornada do herói, ou a vida acaba te empurrando mesmo, né? Às vezes não é de um jeito, acaba tendo que ir de outro. E a gente vê essa zona de conforto, essa qualidade, esse lugar, né, paralisado, podemos dizer assim, em diversas áreas da vida. A gente pode ver isso no trabalho, né, onde de repente você sente que já tem que desenvolver um novo projeto, e aí às vezes você até está pensando muito sobre esse problema, na hora de fazer acontecer mesmo, de ir lá, você tem que lançar um site, você tem que fazer o site acontecer, você tem que fazer a coisa acontecer, tem que divulgar, você sente que tem uma certa paralisação, tem um não dentro de você, né? E não, um relacionamento, né? Que às vezes para melhorar o campo afetivo também é preciso também romper essa zona de conforto, muitas vezes, ao contrário do que se imagina, dando um sim para a relação, né? Podendo sair da zona de conforto da separação e aprofundar de verdade com o outro, ou não, às vezes um relacionamento ele precisa ter um fim, né? Ou você precisa rever esse modo de operar. Uma coisa muito interessante, por exemplo, aqui a gente está falando também da matriz psicológica da preguiça. E uma coisa que pouca gente sabe é que, por exemplo, um workaholic, né, que é aquele que trabalha incessantemente, ele é uma distorção, é uma das manifestações da matriz da preguiça. Ou seja, ele faz tudo menos o que precisa ser feito. E aqui a gente chega no ponto que precisa chegar, ou seja, essa zona de conforto tem um ganho, tem um prazer, tá bom assim, por que eu vou mexer? Mas eu não estou fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. E na essência mais ampla, a gente está falando do propósito de alma, do chamado que a vida está trazendo para o seu próprio processo de individuação, seu próprio processo de evolução, né? Então, quando a gente trata do arquétipo do inocente, a gente precisa, a reflexão, né, que esse campo vai trazer, é a reflexão a respeito da identificação de como essa zona de conforto se manifesta na minha vida. E isso eu falei que pode ser no trabalho, pode ser em relacionamento, mas pode ser também na saúde. De repente você está com uma alimentação, né, mais que te tira energia, uma alimentação que não favorece a realização dos seus projetos, te impede de ter uma saúde legal para você viver bem, porque também, por exemplo, para estar bem, a gente tem que estar com o físico, tem que estar com a saúde também muito bem, né? E ela pode se manifestar ali através da gula, né, através das farinhas, através das massas, né, através de tudo aquilo que vai nos tirando energia e vai nos paralisando, né? Pode ser também no campo espiritual, da sua espiritualidade também, né? Então você foca toda a sua vida no quesito de trabalho, relacionamento e até a saúde, mas o campo espiritual também está paralisado, né? Então agora a gente vai falar a respeito do aspecto positivo também do inocente. E o inocente traz como aspecto positivo a confiança. Mas é uma confiança que ainda vai ser testada, é uma confiança que vai ser provada, porque é uma confiança de que eu confio desde que tudo esteja me dando um suporte, desde que as coisas estejam acontecendo da forma como eu espero que aconteça. A criança tem essa confiança, né? Percebe como que um bebê é totalmente relaxado no colo. A criança ela dá a mão para o pai e confia que se o pai, a mãe levar, para onde a mãe levar, é para lá que ela tem que ir. Essa é uma confiança que tem um aspecto
positivo, porém ainda é uma confiança inocente, né? Tanto que na jornada do herói, ele percorre todas essas etapas e no retorno da jornada, a última etapa da jornada é voltar para o mundo comum. É retornar ao inocente, mas com a confiança em outro nível, né? Que é o que até diz aqui, por exemplo, isso aqui são as fichas, né? Eu apresentei para vocês anteriormente. Então, no último nível, nível 3, está aqui, retorno ao paraíso. Desta vez como um inocente sábio. Confiança e otimismo sem negação da verdade. Que aí nos aponta, inclusive, um outro aspecto. Que esse estágio de inocência é também um estágio de negação. Então, muitas pessoas estão passando por crise de propósito, né? A gente sabe que o tema hoje, propósito, é um tema... existe uma crise coletiva nesse tema, né? Estamos todos sendo provocados, ainda que já esteja atuando no seu propósito de vida, a ir para um outro nível do seu propósito, né? Essa jornada, ela é cíclica, né? Então eu percorro as 12 etapas, saio do inocente, mas eu vou retornar ao inocente, agora dessa vez num outro nível. Só que muitas vezes esse estágio de inocência, que é também essa negação, né? Ainda essa falta de contato com o chamado da vida, ela é um lugar de conforto que manifesta muitas vezes assim: bom, eu não sei, né? E muitas vezes você vai se perguntar assim, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, mas tem um gatilho que é melhor não saber, né? É um auto-engano, na verdade. Não sei aquela coisa, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, é quase isso, né? Porque a partir do momento que eu souber o que é para fazer, a responsabilidade aumenta. A culpa aumenta. E essa zona de conforto já não é mais possível manter. Tanto que nós vamos sair desse estado de inocente somente através do chamado e da crise existencial que esse chamado vai provocar, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso agora no próximo arquétipo. Então, se você que está me assistindo, né, seja quem você está atendendo com esse arquétipo, até se você sorteou esse arquétipo, está trabalhando com ele, o ponto principal é identifique, né, mapeie como que essa zona de conforto se manifesta na sua vida. E, obviamente, o trabalho é procurar, então, qual é o movimento, qual é o chamado, né, para que eu possa ir além. E aí é preciso compreender, e aqui a gente está falando, né, como eu disse anteriormente, da matriz da preguiça, que ela é uma estrutura que está protegendo uma emoção, que está protegendo um sentimento não agradável. E na minha experiência clínica, eu percebo que um dos aspectos que mais estão escondidos atrás desse amortecimento, dessa paralisação, é a raiva. Né? A raiva que começa lá na infância, a criança não recebeu o que queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar, então não vou, paraliso. E porque se eu me movimentar na direção que eu preciso ir, é ter que entrar em contato com essas emoções. E aí você pode perceber, por exemplo, um exemplo muito claro, pensa aquele dia que você resolveu dar aquela faxina naqueles cantos da casa que você nunca mexe. Para algumas pessoas isso até não é problema, mas para muitos é. E aí eu observei muito que as pessoas, quando elas têm que fazer esse movimento de uma coisa que estava muito procrastinada e parada há muito tempo, ela começa a fazer aquilo, essa raiva começa a vir para fora. A pessoa fica mais irritada. Aquela emoção que ela estava negando, ao se movimentar na direção daquilo que precisa ser movimentado, essa emoção ela vem para o corpo, se manifesta. Então, essa paralisação sempre foi uma estratégia também para não ter que entrar em contato com essa emoção. Né? Ah, Nix, eu não sei o que está por trás da minha paralisação. Então, experimente se movimentar na direção daquilo que é para se movimentar, que você vai conhecer que emoção que é essa. Simples assim. Né? E perceber que é esse mecanismo. E é como um vício, né? É como uma droga. Tem um prazer, tem um ganho, tá bom assim, por que eu vou sair daqui? Né? Vou ter que entrar nesse desconforto? Sim. Né? Às vezes, para poder colher o fruto, né, de um novo estágio, você vai ter que passar por uma fricção. Mas é como uma abstinência mesmo. Eu costumo fazer uma metáfora que é como imagina uma roda d'água, sabe aquelas rodas de engenho? Imagina que na base dela está cheia de lama. E aí começa a cair a água e aquela roda não gira, porque está com lama na base dela. Mas vai girando um pouquinho, daqui a pouco a coisa vai aumentando o giro, vai desopilando aquilo que está paralisado e a coisa volta a girar, de repente voltou a girar. Mas esse movimento inicial, ele é um pouquinho mais, né, moroso, mas a chave é valorize
cada pequeno passo na direção daquilo que deve ser feito, né? Então, às vezes, é esse pequeno movimento inicial, mas é ele que vai trazer um próximo passo, um segundo passo, e esse ritmo, pouco a pouco, vai acelerando. O que acontece que é um desafio que muitas vezes a gente idealiza, né? Muitas vezes essa paralisação ela vem também diante de um eu idealizado, de uma idealização de quão eficiente eu deveria ser em relação a isso que eu estou negando. E aí, quando eu consigo fazer um pequeno movimento, eu não valorizo isso. Eu acho que não é o suficiente. Então é como se eu chutasse o balde. Então eu não vou. Né? Mas então aprenda a valorizar cada um desses pequenos passos. Entenda que é assim que é a dinâmica e entenda que essa é a abertura mesmo para transformar essa emoção, né, esse núcleo, essa emoção que você está negando, ela está apontando para essa ferida que é o grande antagonista dessa jornada do herói. Esse é o grande desafio. O que são os nossos grandes desafios? Se não, né, essas emoções desafiadoras, né, que estão dentro da gente. Né? Então, mapeia, conheça qual é a sua zona de conforto, procura entender o que está por trás, e esse arquétipo do inocente vai ajudar a mapear, identificar todo esse estratagema, né, do inconsciente.